E afinal, os recibos verdes valem a pena ou não? O que é? Quais são os meus direitos? Quais são as minhas obrigações? Se você tem essa e outras dúvidas, nesse vídeo aqui eu vou contar tudo que você precisa saber sobre os recibos verdes, tá? Mas durante a vinheta, já deixa o seu like aqui para ajudar o canal. Salve, salve, viajantes, tudo certo? Se você ainda não me conhece, meu nome é Robert Lucena e esse é o canal Cenas do Mundo. Por aqui eu falo sobre como é morar em Portugal, como tem sido a minha experiência aqui, algumas dicas de roteiro e muito mais. Lembrando sempre a vocês que uma extensão do meu conteúdo aqui é lá no Instagram, então lá eu tenho lives semanais para falar com brasileiros que moram fora do país, né, para trazer as suas experiências, para enriquecer a nossa experiência também. E quase que diariamente também posto notícias, posto atualizações aqui sobre Portugal, novidades sobre fronteiras, sobre viagens, enfim, falo bastante coisa lá no Instagram também. Então se você quer ter acesso a todo o conteúdo aqui do Cenas do Mundo, me segue lá no Instagram também, _ Cenas do Mundo, para ficar por dentro, certo? Então, para começar a falar dos recibos verdes, vamos entender o que é e para que ele serve, tá? Recibos verdes, então, é uma maneira de você trabalhar de forma autônoma, né? Aqui em Portugal a gente fala trabalhador independente. Então, quando você abre um recibos verdes, você vai trabalhar de maneira autônoma. Então, as duas maneiras mais comuns de você arrumar um emprego aqui em Portugal, de você trabalhar aqui, ou é por contrato ou é recibos verdes. O contrato é o equivalente ao CLT. Vale a pena lembrar que aqui em Portugal não existe carteira profissional, tá? Então, aqui não existe isso, não vai ter nada que você vai lá levar numa empresa, ela vai assinar, não tem. Ou é um contrato, ou é recibos verdes. Contrato, quando eu falo contrato aqui, é uma modalidade de contratação, tá? Não entendam como um contrato escrito, porque muitas vezes no recibos verdes você também vai ter um contrato. Então, para não causar essa confusão, entenda contrato aqui quando eu disser como um modelo, não como um contrato escrito, certo? Então, recibos verdes é uma modalidade de contratação onde você consegue trabalhar de maneira autônoma. Então, ela é muito utilizada pelos autônomos e freelancers, porque você pode emitir notas, né? Pode emitir recibos para cada serviço prestado. Ou também quando você vai trabalhar em alguma empresa que não quer te contratar, né? Pela modalidade de contrato e vai te contratar como recibos verdes. Então você também vai emitir recibos mensalmente para aquela empresa para que ela pague o seu ordenado, né? Para que ela pague o seu salário. O que eu preciso ter para conseguir emitir esses recibos? Então você vai precisar ir até as finanças e abrir uma atividade. Ou você pode fazer isso online ou você pode ir até um balcão de atendimento das finanças mais próximo de você. E aí você vai solicitar uma abertura de atividade de acordo com o serviço que você vai prestar. E aí você vai escolher lá, né? Como se fosse um MEI, né? Uma analogia bem fácil aqui para a gente entender. Contrato seria o CLT e recibos verdes seria o MEI. Então você não chega a abrir uma empresa, né? Não chega a ser um PJ, mas como pessoa física você vai conseguir emitir esses recibos, né? O que é preciso para trabalhar como recibos verdes, então? Você vai precisar abrir uma atividade lá nas finanças. Então você vai até as finanças, vai dizer que você quer trabalhar na modalidade de recibos verdes e vai ter lá alguns documentos que você vai precisar levar ou online ou num posto de atendimento das finanças. Se você está chegando em Portugal e vai trabalhar como recibos verdes, você já precisa correr atrás de tirar o seu NIF, que seria o seu CPF, o seu NIS, né, que é como se fosse um PIS, o seu NIB, que é o seu número de identificação bancária, então você vai precisar abrir uma conta, que é por onde você vai receber esses valores, e também precisa ter em mãos o seu passaporte ou cartão cidadão, caso você seja cidadão. No momento da abertura da atividade, você vai precisar escolher qual objeto, né, como se fosse um KNAI que você vai trabalhar. Então você precisa ver dentro da sua função, dentro do serviço que você vai prestar, qual o KNAI, né, qual objeto que se enquadra dentro do serviço que você vai prestar. Aqui vale a pena prestar bastante atenção porque a incidência do imposto de renda na fonte, caso você não seja isento, eu já vou explicar, ela vai ser, a alíquota vai ser cobrada conforme essa atividade que você escolher aqui. Então você precisa ver bem lá qual que é a atividade que você vai prestar e se tem alguma atividade dentro do campo que você vai exercer que cobre menos imposto, para que você consiga pagar menos imposto de renda baseado na atividade que você vai exercer. Depois de preencher a declaração de solicitação de abertura de atividade, tudo certo, as finanças já aprovou, você já tem lá os seus acessos, você já está apto a prestar o seu serviço e a receber por eles, certo? E quais são as obrigações mensais que você vai ter que pagar como trabalhador independente? Então, o IRS, né, que é o Imposto de Renda na Fonte, a Segurança Social, né, que seria como se fosse uma previdência, e também o IVA. O IVA, para quem não conhece, é como se fosse o ICMS aí do Brasil. Aqui para tudo você paga IVA. Qualquer serviço que você for consumir, qualquer produto que você for comprar, tudo você paga IVA. Então é comum você passar em alguma loja, algum lugar na rua e ver lá, produto ou um serviço, 10, 15 euros mais IVA, 20 euros mais IVA. Então, para tudo é cobrado IVA. Então, aqui como trabalhador independente, você também precisa pagar o IVA. Vale lembrar que o pagamento do IVA, ele funciona assim, né? Geralmente é o consumidor que paga o IVA. Então, como eu falei, você está passando na rua e está lá, 10 euros mais IVA. Você vai consumir aquele produto ou aquele serviço, então é 10 euros mais o IVA, você vai pagar aquele valor, né, os 23% daqueles 10 euros. Então, cabe a você, consumidor, pagar. E se você estiver prestando serviço para uma empresa e tiver que pagar o IVA, a empresa vai fazer esse pagamento dos 23% baseado no seu salário e você faz o repasse desse valor para as finanças, tá? E aqui é uma dica, não use esse dinheiro, não conta com esse dinheiro não é seu. Então a empresa vai te pagar o IVA e você vai repassar para as finanças. E você faz isso trimestralmente. Por isso que eu falo, não conta com esse dinheiro, porque esse dinheiro vai ficar pingando aqui na sua conta durante 3 meses. Então esquece que ele existe, põe numa poupança, põe embaixo do colchão, num cofrinho, no envelope, sei lá. Pega esse dinheiro, não conta com ele, tá? Tira ele da sua conta corrente para você não se confundir aí no seu planejamento. Então esse dinheiro não é seu, recebeu o IVA, repassa o IVA, seja de serviço, seja de salário, você sempre vai ter que pagar para as finanças, então quando você receber ele não se engane, não faz parte aí do seu lucro, certo?
E dentro das suas obrigações, tanto o IRS quanto o IVA tem possibilidade de isenção. Ou seja, no momento da abertura da sua atividade, vão te perguntar qual que é o valor que você acha que vai ganhar em 12 meses. Ou seja, qual o valor estimado nos 12 meses da sua prestação de serviço. Então, se esse valor não for ultrapassar os 12.500 euros, você está isento. Então, não ultrapassando 12.500 euros, você não precisa pagar nem o IRS e nem o IVA. Tá? Então, você está isento de fazer o pagamento desses dois impostos. Então, caso o seu valor seja superior a 12.500 euros, você vai precisar pagar o imposto de renda na fonte, né? Ou seja, vai partir ali de 11,5%, dependendo da sua atividade, ele vai subir e vai ter que pagar o IVA também aos 23%. Para a segurança social, você tem uma isenção no primeiro ano de pagar a segurança social como trabalhador independente, ou seja, nos primeiros 12 meses você não precisa pagar a segurança social. Após vencer os 12 meses de isenção, você vai começar a pagar a segurança social, só que esse valor é cobrado trimestralmente, então ele é calculado mensalmente, mas cobrado por trimestre, né? Então a cada 3 meses você vai lá pagar. O valor vai variar de acordo com o seu salário e depois de descobrir esse valor que você vai precisar pagar, você pode fazer ou um acréscimo ou um decréscimo de 25%, respeitando intervalos de 5. Eu sei que tá meio complicado, mas eu já vou colocar uma tabelinha aqui para você entender melhor. Mas depois que você achou o valor que você tem que pagar, você pode optar por pagar mais 25% ou menos 25%. Isso para quem está pensando em aposentadoria lá na frente, então, quero pagar um pouquinho a mais para que eu receba mais lá na aposentadoria. Ou não, eu quero ganhar mais dinheiro agora, quero pagar menos imposto, você tira 25%, né, até 25% do valor que você deveria pagar de segurança social. Então essas são as 3 obrigações para quem vai trabalhar como trabalhador independente. Então, para facilitar, vamos exemplificar aqui como se você fosse trabalhar como recibos verdes e receber 1.000 euros por mês, tá? Então, você foi lá na empresa, fez um acordo com ele, você vai trabalhar 8 horas por dia. Geralmente, você vai receber por dia, tá? Como recibos verdes, você não recebe por mês. Então, você vai lá estipular um valor, vai ganhar 100 euros por dia, 50 euros por dia, 200 euros por dia. E conforme os dias de trabalho, você vai receber no final do mês. Para fechar um valor redondo aqui, para a gente entender essas contas, vamos imaginar que o seu valor por dia aí no final do mês vai dar 1.000 euros. Então, no momento que você vai lá fazer a sua declaração trimestral, ele vai perguntar quanto que você ganhou nesses 3 meses. Aí você vai lá colocar 3.000 euros. Porém, o cálculo é feito mensalmente, ou seja, 1.000 euros. Desses 1.000 euros tem uma coisa chamada rendimento relevante, que é 70% desse valor que você recebe. Ou seja, a alíquota vai ser incidida sobre 700 euros e não sobre 1.000. Então, vai ser 21,4% sobre 700 e não sobre 1.000. Então, nesse caso, você pagaria de segurança social 149,80 euros. E aí você pode fazer aquele acréscimo ou aquele decréscimo que eu comentei de 25%, baseado nessa tabela aqui. Então, para a gente entender melhor, tá aqui o valor calculado e você pode tanto subir esse valor ou diminuir esse valor. Então, você vai fazer a escolha baseada nessa tabela, respeitando esses limites e esses intervalos aqui de 5%. Então essas são as obrigações que você tem enquanto trabalhador independente. Lembrando sempre que o trabalhador independente ele não tem alguns direitos que um funcionário trabalhando na modalidade de contrato teria. Ou seja, você não tem direito ao 13º, né, que é o subsídio de Natal aqui. Você não tem direito ao subsídio de férias. Então aqui o subsídio de férias, como que ele funciona? Ele não é um terço igual no Brasil. Aqui você recebe realmente um salário. Então aqui é normal você falar assim, quando você trabalha em contrato, que você recebe 14 salários, né, no cálculo anual. Já vou explicar um pouquinho aqui na frente. Então, trabalhando como recibos verdes, você não tem direito a esses benefícios, né, licença maternidade, licença casamento, licença paternidade, nada disso. A menos que a empresa queira fazer esse acordo com você. Mas a empresa legalmente não é obrigada a te dar esses benefícios, tá? Ela só é obrigada a dar para o funcionário do contrato. Funcionário recibos verdes que é autônomo, ela não é obrigada. Então, cabe aí ao empregador e ao empregado decidirem sobre esses benefícios ou não. Mas legalmente a empresa não é obrigada a te pagar nada disso, nem vale refeição, nem nenhum desses benefícios. E aí, pra gente entender se vale a pena ou não, né, o que eu perco, o que eu ganho sendo recibos verdes, vamos entender também como funciona o outro modelo de contratação, né, que é por contrato. O que você tem direito quando você trabalha para uma empresa tendo um contrato. E nessa modalidade de contrato, que é muito parecida com o nosso CLT, só que ao invés de estar numa carteira de trabalho, você vai ter todos os seus direitos e todas as suas obrigações nesse contrato, tá? E aí a empresa legalmente é obrigada a dar todos os benefícios que um trabalhador aqui de Portugal tem o direito. Nessa modalidade, a contribuição para a segurança social é sempre de 11%. Então, baseado no seu salário, 11% você vai contribuir para a segurança social. Aqui na modalidade de contrato, a incidência do imposto de renda na fonte, ela varia muito, tá? E aí vai variar se você é solteiro, se você é casado, se você tem dependentes, quantos dependentes você tem, enfim. É uma regra bem complexa, eu vou mostrar aqui uma tabela que vai ajudar a elucidar um pouquinho. Mas aí, dependendo do valor, dependendo do número de dependentes, você vê que a porcentagem, né, a alíquota, ela muda, ela pode até zerar ou ela pode subir bastante. Então, depende muito desses valores que eu estou mostrando aqui nessa tabela. Então, as suas duas obrigações como funcionário, né, de uma empresa do modelo de contrato é a segurança social e o imposto de renda. E nesse modelo de contrato, né, que é muito parecido com o CLT, aqui sim você tem vários direitos. Então você tem direito ao subsídio de férias, no subsídio de Natal, você tem direito à licença paternidade, licença maternidade, né, que tanto o pai quanto a mãe eles podem descansar, você tem direito à licença casamento. Então se você for funcionário via contrato e for casar, você tem direito a ficar 15 dias de férias sem que seja descontado dos 22 dias das suas férias. No subsídio de férias você recebe, né, por 22 dias que você vai descansar, né, 22 dias úteis. Então você
você tem direito a vários benefícios. Tem outra questão importante aqui também quando você trabalha por contrato, que se você for precisar comprar ou financiar alguma coisa, é muito mais fácil quando você tem esse contrato, né? Na verdade, pelos relatos que eu ouço, é praticamente impossível, né? Essa é a palavra que eu geralmente ouço aqui. Vou dizer que é muito difícil, porque eu não sei se realmente é impossível, mas você conseguir, né, estrangeiro chegando aqui para comprar ou financiar alguma coisa com recibos verdes é muito difícil, tá? É quase impossível. Você vai lá, se você não tiver esse contrato, não vão te dar crédito, não vão te dar cartão de crédito, você não vai conseguir financiar, enfim, é realmente bem difícil. Então aqui o contrato ele é muito valorizado, por isso que aqui é muito almejado trabalhar por contrato, né? Recibos verdes muitas vezes não é visto com bons olhos por conta disso, porque para algumas coisas você só consegue se você tiver realmente um contrato. Então muitas pessoas preferem até muitas vezes ganhar menos para trabalhar por contrato, para ter mais segurança, né? E para conseguir também fazer esses financiamentos. E aí, como eu disse, algumas pessoas optam muitas vezes até por receber menos para trabalhar por contrato, porque tem mais segurança, né? Tem mais poder aí para financiar ou para comprar alguma coisa que recibos verdes acaba não tendo. E aí é muito comum no momento da comparação você sempre falar de ano, tá? Então quando você vai comparar o quanto você ganha em recibos verdes com quanto você ganha em contrato, você não faz essa comparação no mês, mas sim no ano. Por quê? Porque no recibos verdes você vai receber aquele valor e pronto, né? Então quando você chegar ali num cálculo daquele valor, é aquele valor vezes 12. No contrato não, no contrato costuma se ouvir aqui que você recebe 14 salários, porque você tem o 13º, né, o subsídio Natal, e tem também o subsídio férias. Então esse valor aqui multiplicado por 14 e o valor de recibos verdes multiplicado por 12. Então tem essa diferença aqui para você chegar no valor que você ganharia no ano. Então muitas pessoas preferem liquidez, outras pessoas preferem segurança, enfim. Vamos fazer um cálculo aqui para a gente entender melhor. Usando o mesmo exemplo que a gente usou anteriormente, se você fosse receber 1.000 euros, né, trabalhando como recibos verdes, você pagaria para a Segurança Social 189,40, estaria isento do IRS, então você ia pegar na mão 810,60, né? Então receberia 810,60 líquidos. Então o solteiro trabalhando aqui também por contrato, recebendo 1.000 euros, ele teria que pagar 110 euros de Segurança Social e também pagaria 116 euros aí de IRS na fonte. Aqui antes do valor final eu vou acrescentar o valor de 104 euros que é do subsídio de alimentação. Apesar dele não ser obrigatório, a maioria das empresas aqui costumam pagar e o valor mínimo desse subsídio é de 4,77, que aqui eu vou considerar 22 dias. Então ele ia receber 878 euros por mês. Então aqui nesse caso está bem fácil, porque tanto a liquidez, né, tanto no mês quanto no ano, você vai receber mais como contrato. Então aqui se o salário for 1.000 euros, vale muito mais a pena em contrato, porque você vai ganhar mais por mês e no final do ano vai ganhar mais também, fora todos os benefícios. Então aqui 1.000 euros vale mais a pena o contrato. Então para a gente entender melhor, vamos também usar aqui um exemplo onde você pagaria imposto de renda e a segurança social. Então imagina que o seu salário aqui são 2.000 euros, vai passar aqueles 12.500, você vai precisar pagar tanto imposto de renda quanto a segurança social. Então para o imposto de renda, né, para o IRS, se a sua atividade ali ela for a menor possível, você vai pagar 11,5%. Então aqui desses 2.000 você pagaria 230 de IRS e pagaria também 299,60 cêntimos de segurança social. Ou seja, ia sobrar na sua mão 1.470 euros por mês líquido. E recebendo esses mesmos 2.000 euros como contrato, tá? Uma pessoa solteira, então você pagaria 220 euros de segurança social e mais 450 euros de imposto de renda. Sim, aqui se você for casado, né, você vai receber mais, porque você vai, na verdade, pagar menos impostos. Então aqui vale a pena muito ser casado, né, nesse sentido, né? As pessoas sempre fazem essa brincadeira. Ah, se você não é casado, vai receber menos, tem que casar, corre logo para casar, para que você consiga ganhar mais dinheiro, né? Ou seja, pagar menos imposto de renda. Então, quanto mais dependentes também, seu imposto de renda, aí, a porcentagem que você vai pagar, ela vai diminuindo. Aqui então você pagaria 450 euros de imposto de renda, ou seja, você pegaria na sua mão 1.330 euros líquidos. Aí agora vem aquela questão da comparação anual, por quê? Porque aqui nos recibos verdes, apesar da sua liquidez, né, ela ser aí quase 200 euros maior por mês, no final do ano você ganharia em torno de 17.600, né? Depois de 12 meses você ganharia o total de 17.600. Porém, lá nos contratos, como você tem aqueles 2 salários a mais, você ganharia em torno de 18.600, ou seja, no final do ano daria um total maior trabalhando por contrato, né? Fora todos os benefícios e todos os direitos que você tem. Ou seja, por mês você pega um pouquinho mais de dinheiro com recibos verdes e um pouquinho menos por contrato. Se esse valor for subindo, né, 3.000 euros, 4.000 euros, essa diferença vai aumentando também. Porém, você nunca pode esquecer de fazer esse cálculo anual para ver se os valores ali eles estão batendo, né, entre recibos verdes e entre contrato. Aí vem então aquela famosa pergunta, né? Qual vale mais a pena, recibos verdes ou contrato? E eu digo para você é que me responde. Por quê? Porque aqui é muito baseado em perfil, né? Muito baseado em feeling. Então tem a mesma coisa no Brasil, né? PJ ou CLT, sempre aquela conversa de horário de almoço. Aqui também não muda muito. Por quê? Tem aquela pessoa que é um pouco mais segura, que prefere ter mais garantias, e tem aquela pessoa que pensa assim, as minhas contas vêm por mês, não importa no final do ano, né? Quero esperar 6 meses para receber um salário a mais, não quero esperar 12 meses para receber um salário a mais. Eu prefiro fazer um acordo aqui e receber mais mensalmente. Então é muito de feeling realmente, se os benefícios te interessam, se você quer um convênio médico, se você quer receber um vale-refeição.
Então aqui realmente entra muito um sentimento próprio para você fazer essa escolha. Mas é bom que você saiba, né, que tem todas essas incidências. Lembre-se sempre, né, você vai precisar entrar nos links que eu vou deixar aqui, né, tem até uma calculadora que eu vou colocar aqui embaixo também. Um link numa calculadora fica bem fácil para você descobrir quanto você pagaria de imposto de renda, quanto você pagaria de segurança social. Segue aqui esses passos, segue essas tabelas aqui que eu mostrei para vocês também, para que você consiga encontrar a resposta se vale a pena ou não. Mas de novo, né, muita questão do sentimento realmente, então você vai precisar escolher. É claro que também existem aqui outras coisas, né, que as empresas fazem. Então tem empresa que te dá como ajuda de custo para aumentar um pouquinho mais. Então você trabalha por contrato, recebe um pouco menos, aí chegar num valor aqui maior que de repente o Recibos Verdes te pagaria, a empresa te paga um pouquinho menos em contrato, te dá aquele ajuda de custo. Então tem aí algumas jogadas, né, que as empresas legalmente fazem para conseguir aumentar o quanto você recebe. Tem pessoas que preferem, tem pessoas que não, porque por exemplo, se você se acidentar e tiver que receber lá, né, como se fosse o seu INSS, ele vai ser baseado naquele valor do contrato, e não no valor que você costuma receber mensalmente, caso você tenha algum acordo, por exemplo, de ajuda de custo. E ainda tem uma outra possibilidade de você também conseguir, né, pagar menos impostos, porque o Recibos Verdes vocês perceberam, conforme vai aumentando o seu salário, vai aumentando o tanto de impostos que você tem que pagar. Uma outra saída é você abrir de fato uma empresa, né, você virar um PJ mesmo, uma pessoa jurídica, né, e aí você consegue ali melhorar um pouquinho os impostos, porque você também consegue colocar algumas despesas suas como despesas da empresa para pagar menos impostos, enfim, é uma outra saída também. Então, ou empresa aberta, ou Recibos Verdes, ou contrato. Então, no momento do seu planejamento, você precisa levar em conta, né, quantos dependentes você vai ter, se você vai vir sozinho, se você vai vir casado, quantos filhos você vai ter, porque isso realmente influencia muito. Então, só por você ser casado, você já tem direito a receber até 300, 400 euros a mais, né? Você deixa de pagar, na verdade, esse valor de imposto. Então, você precisa levar em consideração a sua realidade para ver se o Recibos Verdes ou o contrato vai valer mais a pena, questão de liquidez ou questão anual e questão de segurança. Realmente é uma decisão de cada um aqui. Eu não vou dizer se eu acho melhor ou não. Vou deixar só as informações aqui. Quero que vocês comentem aqui o que você prefere, né? Se você é daquela pessoa que prefere segurança, se você é daquela pessoa que prefere grana, só tá pensando em grana, comenta aqui, eu quero saber exatamente o que você pensa. Então lembrando que todos os links dos documentos, o que você precisa para abrir o Recibos Verdes, todos esses cálculos, né, quais são as alíquotas, quais são os direitos do trabalhador de contrato, vou deixar tudo nos links aqui embaixo, tá? Então dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, vai estar todos os links, tudo que você precisa saber sobre Recibos Verdes eu vou deixar aqui para te ajudar. Volta aqui no vídeo também, printa a tela para você entender, né? Dá um pause ali, realmente são muitas informações, né? Muita coisa difícil, aquela questão dos 25% para cima, 25% para baixo, é algo que não é muito fácil de entender de primeira mão. Então é isso, eu queria mostrar para vocês tudo que é preciso saber sobre Recibos Verdes, né? Eu quando fui vir para cá, eu realmente tinha muitas dúvidas, eu comecei a comparar com o PJ, depois que eu descobri que era mais ou menos como o MEI, então realmente é algo que gera dúvidas. Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que você tiver, então coloca aqui nos comentários, se quiser me chamar lá no direct, tiver com vergonha de colocar aqui nos comentários, enfim, estou aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Dentro da minha experiência, e se eu não souber, eu vou atrás e trago a resposta para você. E antes de finalizar, eu queria deixar aqui uma dica para vocês, o canal do meu brother, né, o meu sobrinho Samuca, então ele tem um canal chamado Samuel Chuve, no canal dele lá ele faz várias lives, jogando Fortnite, jogando Minecraft, então ele mostra muitas coisas aí do mundo dos gamers, então segue lá ele também, é um canal muito legal, Samuel Chuve, vou deixar aqui na descrição, certo? Então é isso pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui, viver e viajar sempre, até a próxima!